Rotação máxima. Oferecido por ATCM. 72 anos. Promovendo o desporto motorizado. Bluetech. Trintayer Moçambique. Macomate. NPC Representações. Serviço de Excelência. Loja do Construtor. Moçambique já é referência a nível das competições europeias de automobilismo. Já vos digo porquê. Bem-vindos ao Rotação Máxima. Rodrigo Almeida conquistou o terceiro lugar para a Pérola do Índico. Brilhou na terceira corrida do DTM e o piloto continua naturalmente a mostrar uma grande evolução. Quem também tem estado a elevar bem alto o nome de Moçambique é o piloto internacional moçambicano Pedro Perino, que no último fim de semana fez a sua quarta corrida referente à Fórmula 4. Mesmo que dizer, depois da 4, terceira, segunda e quem quiçá dar um salto para a Fórmula 1. Sobre isso e muito mais, minhas senhoras e meus senhores, vamos fazer uma radiografia, uma espécie de balanço da participação dos dois pilotos internacionais moçambicanos nas duas competições distintas e o especialista chama-se António Pereira. António, bem-vindos ao programa. Olha, mantemos o mesmo cenário, não é? Penso que será agora uma nova aquisição, que será para manter, não é? É que dá parabéns à direção do ATCM. Aliás, aí é um dado curioso, antes de falarmos sobre a participação do Pedro Perino e do Rodrigo Almeida, pelo investimento que o ATCM está a fazer. Está a nascer a nova pista de spinning, em frente à bancada. Sim, há várias mudanças a acontecer, boxes permanentes para pilotos poderem ter os seus equipamentos, os seus carros de competição na pista. Portanto, acredito que há algum trabalho que está a ser feito, que se calhar não é tão visível daqui para aqui, mas que irá garantir a médio e longo prazo mais performance e possivelmente mais pilotos em pista. Cá entre nós, António, eu sei que tens direito ao voto quando chegar às eleições. Esta direção merece um voto de confiança ou nem por isso? Por tudo o que está a fazer? Tudo o que está a fazer, claro. Acho que costuma-se dizer, a equipa vencedora não se mexe. Minhas senhoras e meus senhores, é desta forma como António Pereira, Tico, descreve o investimento que está sendo feito então por esta direção, que eu já vos disse, já atingiu mais de 130% à volta daquilo que tinha prometido. Obviamente que os sócios, os amantes do desporto motorizado, querem mais, é apostar obviamente nesta equipa vencedora, tal como fez referência António Pereira. António, vamos falar dos nossos pilotos. Moçambique deixou de ser uma ilha a nível do continente europeu por tudo que os nossos pilotos estão a fazer no desporto motorizado, em particular no automobilismo. Diga-me lá, esta aparição, esta grande evolução de Rodrigo Almeida nos remete a dizer que é do pequeno que se torce o pepino, ou seja, do karting que temos estado a investir através da academia, que ganhou também 5 novos karts, uma oferta de Cristiano Morgado, a quem agradecemos. Ele que foi apelidado, a academia é Academia de Karting Cristiano Morgado, mas nem por isso. Coloco-lhe a seguinte questão. Rodrigo Almeida. Foi um terceiro lugar, portanto foi um pódio, que é muito bom, somente pelo nível competitivo do campeonato onde está a correr. Anteriormente, agora tanto há estes dois pilotos a correr na Europa, anteriormente também houve algum brilharete de alguns pilotos moçambicanos a nível internacional. Agora, diz-me lá, o Rodrigo Almeida está num bom caminho. Eu penso que os dois têm um nível muito grande de concorrência e, de facto, para conseguir brilhar lá de alguma forma, estes pilotos têm que emigrar, têm que ficar lá ou permanentemente ou a maior parte do tempo. Bom, António, vamos olhar especificamente para o desempenho de Rodrigo Almeida nesta última corrida. Teve um grande desafio o Rodrigo Almeida, o facto de ter feito o primeiro treino com piso molhado. O seu melhor tempo foi o 9º. E depois, no segundo treino livre, fez, portanto, o 7º melhor tempo, mas depois na qualificação consegue posicionar-se ali, portanto, com o 5º melhor tempo. Isto mostra que o Rodrigo Almeida com o seu andamento a nível das competições europeias, vai ganhando alguma evolução e
se calhar vai tendo algum domínio daquilo que podem ser algumas adversidades que possam vir a ocorrer ao longo das competições que tem pela frente. Esta percepção que tens? Acredito que quem fica em quinto lugar num qualifying, No qualify, pois. tem muito mérito e ali não há sorte. Tanto de alguém ter tido um azar e se ganhou uma posição por causa disso. É muito raro isso acontecer. Portanto, se ele fez o quinto melhor tempo, de facto está entre os 6 mais rápidos do campeonato. Eu penso que eram 13 pilotos, se não estou errado, que via fazerem o arranque, e ele partir de quinto tem muito mérito. Tem muito mérito. E tem um colega de equipa, bateu o próprio colega de equipa, né? Então, acho que a quinta posição do Rodrigo Almeida é de louvar. O andamento No é qualify, bom. pois. No qualifying. Depois a própria corrida em si. Se foram 27 voltas marcadas, tivemos a ver esta corrida, marcada obviamente por um momento, acho que é histórico para o próprio piloto, porque repara que ele arranca em quinto, mas depois teve alguns problemas por ali, foi perdendo as posições, mas foi fazendo muitas ultrapassagens, foi ganhando obviamente a pista de Nuremberg tem este espaço. Sim, a pista de Nuremberg acaba por ter um gancho, que normalmente é um gancho de 180 graus, que tem ali uma bancada, normalmente que é sempre beneficiada de ver acidentes e muitos incidentes. E de facto, no arranque, houve ali uma batida e até o carro do colega de equipa, do Rodrigo Almeida, envolveu-se também ali num toque. E o Rodrigo teve um approach muito seguro, não quis arriscar e acabou por cair naquele incidente. Ele viu-se bloqueado por aquela molhada que se envolveu nesse toque da primeira curva e ficou nas últimas posições. Penso que há ali uns instantes que ele caiu mesmo para a última posição. Portanto, ele jogou muito pelo seguro. António, esta foi a segunda corrida de Rodrigo Almeida no DTM das 3 que já foram feitas. É verdade que tem mais um desafio pela frente. Gostava de perceber, junto de si, este terceiro lugar conquistado por Rodrigo Almeida, de certa forma, remete a uma responsabilidade para o próximo desafio. Obviamente que sempre que um piloto obtém uma determinada posição, passa a um patamar superior. António, pergunto-lhe, 13º lugar, Pedro Perino perto dos 10 melhores da Fórmula 4, e eu tenho dito, e toda a gente sabe, que a partir da Fórmula 4 já é possível começar a projetar ao alto o piloto a chegar à Fórmula 1. É bom que se diga, Pedro Perino chegou e viu, está a mostrar serviço. É assim, uma Fórmula 4 é, obviamente, uma forma de promoção que é o caminho lógico para a Fórmula 1. Que é esta aspiração de todos os pilotos um dia chegarem à Fórmula 1. Aliás, para dizer que e até então, para aquilo que em termos de resultado tem estado a apresentar, o Pedro Pereira, cá entre nós, António Pereira, é um piloto que tem tudo para dar certo. Exatamente. Ele pode ter o potencial que tem, pode ter o apoio que tem. Eu sei, por conversas com o pai, que ele não está numa das equipas melhores, das melhores equipas. Portanto, ele tem já um handicap que não consegue estar nas equipas mais ricas, a equipa que tem melhores condições. Portanto, isso aí ele já terá sempre, porque temos pilotos que estão em equipas da frente, pilotos do meio, equipas de meio de tabela e pilotos de trás. Portanto, ele já melhorou do ano anterior, teve uma subida para uma equipa que lhe promete ou possibilita melhores resultados, mas não aqueles que são apoiados pela equipa da Ferrari e as equipas como a Prema, que estão ali nos 2, 3, 4, 5, 6 primeiros lugares. Portanto, ele ainda não conseguiu entrar numa equipa dessas. Portanto, não é só a questão de estar na Fórmula 4. E já agora também dizer uma outra coisa. Enquanto na Fórmula 1 temos 20 pessoas, o Pedrinho acabou por ficar em 13º lugar num campeonato, numa prova que teve 37 pilotos. Portanto, estes 37 significa que ele ficou em 13º, mas teve 24 pilotos atrás dele. Mas para nós termos uma dimensão da Fórmula 4, nós temos que fazer assim. Ele está no campeonato italiano. Eu não sei agora de cor quantos campeonatos de Fórmula 4 é que há, mas eu sei que existe o campeonato de Espanha, existe o campeonato de Inglaterra, existe o campeonato de França, existe o campeonato de Itália, existe o campeonato da Alemanha,
existe campeonato do Brasil que iriam fazer também. Portanto, se nós formos quantificar na Ásia, no mundo inteiro, nós devemos ter à volta de uns 200 ou 300 pilotos de Fórmula 4 no mundo. Destes 200 que correm em 2022, de todos os campeonatos de Fórmula 4, quantos irão passar à Fórmula 3? É uma pirâmide. Portanto, mas nesta altura, António Pereira, é preciso perceber que dos 37 pilotos, na verdade, a nível do campeonato italiano de Fórmula 4, são 40 pilotos de 19 nacionalidades. Eu acho, há que dar mérito e, acima de tudo, a coragem e o investimento está sendo feito pela equipa e também, como fizeste referência, pelos pais, portanto, e a família do próprio Pedro Perino. E repare, o piloto consegue elevar a bandeira de Moçambique, 13ª posição, e sem descurar que a sua melhor posição já conseguida, portanto, na Fórmula 4, foi a 12ª em Imola. Então, há que trazer esses dados e, de certa forma, perspectivarmos aquilo que nós podemos, obviamente, ainda obtermos de Pedro Pereira. Reparem que a nível do campeonato italiano da Fórmula 4 faltam ainda 3 corridas. Quer dizer que em setembro o piloto volta à carga e pode naturalmente virar o jogo e até, se calhar, bater a sua melhor marca, que foi a 12ª posição conseguida. Acredito que é fazível e que é muito possível entrar nos 10 primeiros. Mas, como disse, existem equipas de trás, de fundo de tabela, de meio e da frente. E o Pedrinho não está numa equipa das da frente, das do topo. Então, para conseguir... Portanto, isto não é tirar mérito ao piloto, é dar mérito ao piloto. Portanto, ele não está nas melhores equipas. Nós, na Fórmula 1, temos a mesma coisa. Temos alguns pilotos que são bons pilotos, mas andam a meio de tabela, porque não têm carro, não têm equipamento para lutar pelos primeiros lugares. Então, o Pedrinho está numa dessas situações, em que, para ambicionar a posições de pódio, certamente terá que fazer esta migração para uma das equipas de topo, que são equipas, obviamente, com budgets mais altos, mais difícil de conseguir estes lugares, mas que poderão ser possíveis. Tudo depende da gestão dos managers e do representante do piloto. António, não é proibido sonhar, mas olhando para aquilo que o Pedro Perino está a fazer a nível das competições europeias na Fórmula 4, podemos dizer de viva voz que Moçambique pode-se dar o luxo de, num futuro muito próximo, ter um piloto, portanto, já a correr próximo ali da Fórmula 1, já na Fórmula 2? Bem, os budgets são degraus gigantes. Portanto, da Fórmula 2 para a Fórmula 1 é uma distância colossal. Mas aí, António, não custa sonhar, e aqui vamos abrir, obviamente, a janela para as grandes marcas, obviamente, olharem para o desporto motorizado, para o automobilismo, porque o talento, o potencial está presente nos nossos pilotos que têm estado a nos representar, portanto, fora de portas, com destaque para Pedro Perino, que está a correr na Fórmula 4. António, só para fecharmos o nosso o programa, gostava de perceber-te que desafio se impõe daqui para frente para o nosso internacional moçambicano Pedro Perino. Eu acho que o Pedrinho tem que tentar entrar nos 10 primeiros, será a próxima batalha dele e a fasquia que ele tem que ultrapassar, entrar nos 10 primeiros, e se conseguir fazer mais do que um resultado nos 10 primeiros, e se conseguir na próxima época repetir Fórmula 4, tentar chegar aos 6 primeiros. Portanto, se este ano entrar nos 10 e que tiveres algum resultado, já é bom. Mas quando eu falo das dificuldades, não falo na falta de talento dos pilotos moçambicanos. Nós temos, por exemplo, aqui o nosso vizinho do lado, em que o PIB, o Produto Interno Bruto per capita, é brutalmente maior que o de Moçambique. Eles são dos maiores fazedores de campeões do mundo de karting, fizeram muitos campeões do mundo de karting, têm muitos campeonatos, mas, no entanto, tiveram um piloto na Fórmula 1. Em 1979, Jody Scheckter, campeão do mundo. Portanto, se eles têm brutalmente um PIB e um poder de compra e de investimento brutalmente superior ao de Moçambique, têm o número de pilotos N vezes superior ao de Moçambique. Nós temos, no total, 20, 30 pilotos de karting, eles devem ter uns 200 ou 300. O número de campeões do mundo que eles já tiveram de karting é aquilo que nós nunca tivemos, nem de perto nem de longe. E eles também não conseguem pôr um piloto na Fórmula 1. Não é por falta de talento,
É por falta de condições financeiras para esta promoção chegar até à Fórmula 1. Minhas senhoras, meus senhores, ficou naturalmente este olhar atento do especialista, chama-se António Pereira, e é aqui a deixar ficar o seu olhar e a dar aqui muita força aos nossos pilotos que têm estado a evoluir, portanto, nas competições europeias, com destaque para esta grande participação na Fórmula 4 de Pedro Pereira, que na sua última corrida já disputada recentemente, portanto, no último fim de semana em Roma, alcançou a 13ª posição. Repare, numa grelha em que rodaram perto de 37 pilotos, alguns com mais experiência e com uma tradição na Fórmula 4, e aqui o nosso moçambicano a mostrar que tem um talento, potencial e argumentos suficientes para discutir os próximos lugares, portanto, que se reservam ao nível desta grande competição. António Pereira foi unânime em dizer que Pedro Pereira tem talento e, obviamente, o próximo desafio será continuar a melhorar para ver se consegue, naturalmente, superar a 12ª posição, que tem sido, obviamente, aquela que conseguiu na sua primeira corrida. Mandamos também um forte abraço para quem nos vê através desta telinha mágica. Nós somos o ATCM, 73 anos promovendo o desporto motorizado e, obviamente, vamos continuar a seguir os nossos pilotos que têm estado, então, a nos representar além fronteiras. Um grande abraço de Hildo Alfredo e até a próxima. ATCM, 72 anos, promovendo o desporto motorizado. Bluetech, Trintyre Moçambique, Macomata, NPC Representações, Serviço de Excelência, Loja do Construtor.